Pessoal, vamos para a última bateria de questões desta semana, ok? Então, fase de licitação, questão 71. No que se refere à documentação relativa à qualificação econômico-financeira para habilitação nas licitações, deve ser exigido do interessado o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis e apresentados na forma da lei, ok? Dos dois últimos exercícios sociais. O que está errado aqui é um exercício social só, ok? Veja, essas questões aqui elas são muito técnicas relativas a áreas que também são técnicas, ok? Mas tome nota aí, pode cair na tua prova com uma questão difícil, perfeito? O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa e vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta, ok? Então essa aí é uma definição do condição, na realidade, do balanço patrimonial. Então o balanço patrimonial ele é apresentado do último ano, do último exercício social, e se for 3 meses se passaram do fechamento do exercício social com relação à licitação, ele pode ser atualizado por índices oficiais aí de preços, perfeito? Questão 72. É ilícita a cláusula que determina na fase da habilitação que somente sejam admitidos documentos apresentados em original, correto? Correto, é ilícito, não pode. Pode ser no original ou autenticado. Artigo 32. Os documentos necessários à habilitação poderão, faculdade, ser apresentados no original por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Então, pode ser apresentado no original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor da administração ou ainda por publicação em imprensa oficial. Então, só por admitida apresentados no original é ilícito essa obrigatoriedade. Determinada empresa foi inabilitada em concorrência pública relativa a contrato de serviço de manutenção de computadores e resignada ela recorreu administrativamente do ato que determinou a sua inabilitação, mas esse recurso foi denegado. A respeito da situação hipotética apresentada acima, julgue o item seguinte: a inabilitação da referida empresa caracterizou exercício administrativo vinculado. Eu coloquei um palminhas aqui para o examinador. Por quê? Uma empresa ela foi inabilitada numa concorrência pública, certo? E aqui está dizendo que a inabilitação dessa referida empresa caracterizou-se o poder administrativo vinculado, ou seja, caso seja constatado que uma empresa ela não detém os requisitos indispensáveis ao prosseguimento na licitação, seja esses requisitos relacionados à documentação ou à proposta, ela deve ser desclassificada. Por que ela deve ser desclassificada? Porque é um ato vinculado. A administração não tem a faculdade de optar entre a desabilitá-la ou não, certo? Você vai dizer, mas se eu desabilitar vai ter só uma empresa, aí a empresa pode ganhar com um preço distinto, um preço quando for pregão, se bem que pregão não tem essa situação. Vamos supor, tem uma empresa só então, pronto, aí vai funcionar o meu exemplo. Tem uma empresa, está participando da licitação, pode ser uma empresa? Pode. Não teve outros interessados, pode ser só uma empresa. E agora eu quero salvar a licitação
essa empresa não atingiu os requisitos previstos da habilitação, na fase da habilitação ali, que foram requisitos do edital. Eu vou olhar, fazer vistas grossas ou vou ter que desclassificar? Eu vou ter que desclassificar, ok? Porque eu não posso, porque um ato vinculado não é um ato discricionário, eu não posso deixar de inabilitar, ok? Senão vai responder, e é crime. Questão 74. A modalidade licitatória de tomada de preço é compatível com o tipo licitatório melhor técnica? Imagina o seguinte: convite, tomada de preço, concorrência, em razão do valor aqui. Então, convite é até quantos mil ainda? 176 mil. Aqui até 330 mil. Aliás, 330, 176 até 3 milhões e 300, né? Até 3 milhões e 300. Então, 3,3 milhões, ok? E aqui acima. Então, aqui, dentro dessas faixas, nós temos aí quem? Deixa eu apagar aqui e fazer certo, que eu estou misturando aqui, depois você vai acabar se confundindo. Vamos colocar aqui obras e serviços de engenharia. Aqui então nós temos até 330, aqui que nós temos até 3,3 milhões, e aqui acima, e aqui tem até 1.430.000, então 1,4 mil, perfeito? Então veja, agora eu vou fazer um serviço de natureza predominantemente o que? Intelectual, certo? Que não seja relacionado a obra e serviço de engenharia. No valor que eu avaliei no mercado de 200 mil, certo? Nesse caso aqui, minha pergunta agora, eu vou utilizar tipo melhor técnica, serviço predominantemente intelectual, posso utilizar melhor técnica? Resposta: devo. Melhor técnica ou técnica e preço. Agora, dentro desses 200 mil, qual a modalidade que eu posso utilizar? Tomada de preço ou concorrência, perfeito? Porque onde cabe tomada de preço, cabe concorrência. Então, aqui, tomada de preço é compatível com o tipo melhor técnica? Sim, compatível. Aí é o nosso exemplo. Questão 75. A União pretende realizar uma concorrência pública para alienar um imóvel. Vai vender um imóvel que havia sido servido como sede de um órgão federal que foi extinto. Nessa situação, a licitação será do tipo melhor lance ou oferta. Certo ou errado? Certo, porque nós temos quais os tipos? Nós temos tipo lá, menor preço, que não é o caso, não vai vender pelo menor preço. Quem ofereceu R$1, eu ofereço 50 centavos, eu ganhei, então eu vou levar o imóvel, não tem sentido. Aí nós temos que mais? Melhor técnica, técnica e preço. E agora nós temos quem? Maior lance ou oferta. Então maior lance ou oferta. Então nesse caso a gente vai usar quem? Maior lance ou oferta. Então, nesse caso deverá ser utilizado? Deverá ser utilizado, porque não tem sentido usar nenhum dos outros tipos de licitação aí. Então, resposta correta. Questão 76. Determinada empresa foi inabilitada em uma concorrência pública relativa a um contrato de serviço de manutenção de computadores. E resignada, ela recorreu administrativamente no ato que determinou sua inabilitação, mas o recurso foi denegado. Julgue o item subsequente aí, então.
Afirmar que a empresa foi inabilitada significa asseverar que a sua proposta foi desclassificada por estar em desacordo com os critérios definidos no edital? Certo ou errado? Errado. Por quê? A inabilitação é o quê? Qual é a fase dessa aqui? É a fase da habilitação. Certo? Quando ela é, vamos por aqui, perdão. Tenho 2 envelopes. A empresa me apresenta. O primeiro envelope é o que? Referente à habilitação. Então é a documentação referente à habilitação. E o segundo envelope é relativo à proposta, certo? Proposta do preço dela. Primeira fase então vai ter a habilitação. Se ela for inabilitada, o que vai acontecer? Você vai entregar isso aqui lacrado, esse envelope lacrado para ela. Lacrado, você devolve. Ok? Então aqui afirmar que a empresa foi inabilitada, que é na fase da habilitação, significa asseverar que a sua proposta foi desclassificada? Não, a proposta nem foi aberta. Então não há que se falar em proposta desclassificada. Agora, outra situação, se fosse no caso de proposta desclassificada, ela deveria ser o que? Habilitada e não inabilitada, ok? Então ela deveria ser habilitada e depois que ela ia ter a sua proposta desclassificada se fosse aberta e estivesse em desacordo com os critérios definidos pelo edital, ok? Então veja, vou utilizar o artigo 48 que vai trazer inicialmente o que nós falamos ali, ok? Quando todos os listantes forem inabilitados ou as propostas desclassificadas, então veja que nós temos 2 momentos. Então, primeira fase 1 e a fase 2, conforme nós falamos aí. Então, está incorreta porque não posso afirmar isso, ok? Questão penúltima, certo? Questão penúltima, procurador do MPTC-DF, TCDF, cada 15 anos, cada 20 anos tem um concurso para uma vaga desse cargo aí. Veja só. Nas concorrências internacionais, olha o que o cara me cobra, em que seja permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado, ou seja, teve uma licitação internacional no qual participou licitante estrangeiro e licitante brasileiro, e o licitante brasileiro ganhou a licitação, então foi contratado. Agora, para feitos de pagamento, será efetuado então em moeda corrente o pagamento, certo? Então o pagamento vai ser efetuado em moeda brasileira a taxa de câmbio vigente, certo? Vigente qual dia? No dia imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. O que está errado aqui, meu povo? Está errado que a taxa de câmbio vigente é no dia... Olha a palhaçada. Percebeu? A taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Então faltou o útil, por isso que foi considerado errado aí. Olha só o grau de sacanagem do examinador. Então veja que ele foi no detalhe do detalhe, porque é um cargo muito concorrido, uma vaga a cada 20 anos tem esse concurso. Então foi no detalhe. Vamos ver? Artigo 42. Então, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar o preço em moeda estrangeira, igualmente poderá fazer o licitante brasileiro. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado será efetuado em moeda brasileira a taxa de câmbio vigente
no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Perfeito? Então veja, ele foi no detalhe, agora você inclusive já sabe o detalhe, entende? Entende o que eu estou dizendo? Se você repetir, você olhar essa questão, cair na tua prova, você tem condição de acertar? Tem, porque você vai lembrar disso aqui, certo? Você vai lembrar desse hard, você vai lembrar do cargo e você vai lembrar e vai esquecer do dia útil. Não, vai lembrar do dia útil e vai acertar uma questão dessa aqui que te desponta. Ninguém praticamente acerta, muito difícil. É uma questão que ela requer muita decoreba, inclusive. É um detalhe muito rico aí para você lembrar. Mas é possível sim. Por que é um detalhe rico? Por que é difícil lembrar? Porque tem uma questão só. Percebe? Quando cai várias vezes uma questão parecida com essa, você vai dizer, ah, isso aqui eu já sei porque no dia útil imediatamente anterior. Ah, já sei porque isso aqui vai cobrar de novo no dia útil imediatamente anterior. Ou seja, se você consegue repetir essas questões como nós vamos fazê-las, então vai acontecer com que você vai lembrar isso aí no dia da tua prova. Fechou? Continuando. Questão derradeira. Vamos buscar lá uma questão do TCU de 1998. Tem gente que nem era nascida ainda quando colocaram essa questão numa prova. E o examinador, esse examinador já morreu. Ele tinha 82 anos quando ele fez essa questão. Brincadeira, nem sei. Vamos lá. O julgamento de propostas pelo critério técnica e preço foi correto, podendo ser utilizado em qualquer contrato administrativo desde que previsto no edital. Eu não vou olhar lá para cima que eu nem preciso. Você quer que eu olhe? Então vamos olhar. Mas por que eu não preciso? Porque não é em qualquer contrato administrativo que eu vou utilizar técnica e preço. É só nos contratos que têm a natureza predominantemente intelectual. Ok? Então já está incorreta a nossa questão. Vamos ver se tem alguma informação importante aí para nós então. Em face da necessidade de construção de determinada obra pública, a administração procedeu à realização de licitação das seguintes peculiaridades. Adotou o critério técnica e preço para o julgamento das propostas em face do valor da obra. Tá certo? Não, não tá certo. Em face do valor da obra eu vou utilizar concorrência, tomada de preço e não o tipo. Perfeito? Poderia ter sido utilizada a modalidade de convite. Então dizendo que uma obra inclusive baixinha aqui, ó, valor baixo. A modalidade de licitação foi adotada, no entanto, foi tomada de preço. Posso? Sim, lembra? Convite, nós podemos utilizar tomada de preço em qualquer caso, concorrência. Após a escolha da melhor proposta, foi inserida no contrato cláusula que obrigava a contratada a oferecer a garantia contratante. Pode isso? Pode, ok? Mas ela vai, a contratada é quem vai escolher qual o tipo da garantia que ela vai trazer, ok? Qual modalidade. Durante a execução do contrato, constatou-se a necessidade de executar novo trecho da obra, que implicaria um aumento de 25%. Posso aumentar até 25%? Posso. Obra até 50% inclusive, ok? A gente vai ver isso em contratos. Do volume da obra contratada, levando a administração a alterar o contrato original. Independente desse aumento, o contrato requereu revisão de reequilíbrio financeiro do contrato em face de ocorrências imprevisíveis e inexistentes na época da contratação. Ou seja, teve aumento de preço, agora tem que fazer um equilíbrio financeiro, por exemplo. Perfeito? Então só lemos, fomos pontuando algumas coisas aí para tivesse um caso, algum detalhe a mais de repente aí que você a gente tivesse deixando a passar direto, ok? Mas não tem nada, a gente já apontou tudo. E aqui embaixo realmente é só técnica e preço, não estaria correto porque não é em qualquer contrato administrativo, porque se eu falar que qualquer contrato administrativo implica eu dizer que qualquer contrato pode ser inclusive aqueles que não são contratados observando lá o tipo melhor técnica ou técnica e preço, que eles são predominantemente de natureza intelectual, ok? Pessoal, então aqui está a resposta e assim nós terminamos a nossa bateria de questões desta semana. Então,
Meus parabéns para você, você que assistiu os vídeos até agora, com certeza você vai ter o teu nome escrito no Diário Oficial da União, ou do GDF, aí onde você queira, ok? Beleza? Um abraço, fique com Deus.